Graças a Deus pela oportunidade que nós temos de mais uma vez nos reunirmos à luz da Palavra de Deus. O assunto de hoje, irmãos, é Provérbios 16, 18. Convido a abrir suas Bíblias para o livro de Provérbios 16, versículo 18. A Palavra de Deus nos diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. A altivez de espírito precede a queda. Vamos falar sobre três quedas conforme a Palavra de Deus nos mostra. Mas antes vamos orar. Senhor, nós te pedimos nesse momento a tua orientação, que a tua palavra possa, ó Deus, ajudar-nos a entender a tua vontade, para que nós possamos, ó Deus, dia a dia, caminharmos nos teus propósitos, fazendo a tua vontade, deixando de lado, ó Deus, todo o entendimento humano para te servir, que possamos aplicar as verdades na nossa vida para agradarmos a Ti e as pessoas que não Te conhecem como Salvador, através do nosso testemunho, verem em nós, ó Deus, a necessidade de salvação em Cristo Jesus. Ajuda-nos e que a Tua palavra nessa noite possa fazer a obra em cada coração. Em nome de Cristo que oro agradecido. Amém. Três quedas. Quando nós falamos em queda, é porque algo vai cair para baixo, não pode cair para cima, jamais vai cair para cima. Então, cair implica em descer. E a Bíblia aqui nos descreve três tipos de queda. E nós iremos analisar, além de muitas outras que existem, essas três. Provérbios 16, 18, como nós lemos, fala que a arrogância de coração é causadora da queda. O orgulho, irmãos, e o espírito altivo precedem a queda do homem. Então, quando o homem deixa de ser humilde diante de Deus e busca ser honrado, ao invés de dar honra a Deus, ele é abominável diante de Deus. E nós vamos ver três casos de quedas. A primeira queda, a queda de Satanás. O livro de Isaías capítulo 14, Isaías 14, dos versos 12 a 17, nos diz assim: como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo dos abismos. Os que te virem contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra e fazia tremer os seus reinos, que punha o mundo como deserto e assolava as suas cidades, que não abria a casa de seus cativos. Então, irmãos, a queda de Satanás. Satanás, em razão da sua beleza, da sua sabedoria, do poder, todas aquelas coisas que foram dadas por Deus, criadas por Deus e dadas a Satanás, o levaram a ter orgulho. E o orgulho que ele demonstrou, que Lúcifer, o arcanjo mais esplêndido, demonstrou, foi que derrubou ele diante de Deus. Aquele que estava na presença de Deus, em razão do orgulho de querer ser igual ao Altíssimo, conforme nós lemos aqui, este foi banido eternamente diante de Deus. Ele desejou colocar-se acima do trono de Deus, acima de Deus que o criou. Então, talvez então, irmãos, a proximidade, o contato com Deus, todo o relacionamento direto com Deus fosse o que levou ele ter esse orgulho de querer estar acima do Criador. Então a criatura, ao invés de refletir a glória do Criador, a glória de Deus, usurpou para si a glória que era devida a Deus. Não foi fiel e não foi leal ao Criador. Apesar aqui de Isaías 14, de 12 a 17, referir-se a Lúcifer, num capítulo em que o contexto não trata especificamente de Satanás, é o que nós temos a respeito da queda de Satanás. Também no livro de Ezequiel 28, de 11 a 19, trata lá do rei de Tiro, quando Ezequiel repreende o rei de Tiro, mas também é uma referência a Satanás. Então são as duas referências bíblicas que nós temos sobre a queda de Satanás. Lúcifer, esse nome, no romano, quer dizer estrela da manhã. Também chamado aquele que brilha, derivado da raiz hebraica de brilhar.
O nome Lúcifer é uma menção para Satanás antes de sua rebelião, porque é o equivalente latino dessa palavra. Então, quanto mais alto o posto ou autoridade, pior será a queda. É o que aconteceu com Satanás, conforme nós vimos. Então, o orgulho, a soberba, a ambição, a qualquer preço, irmãos, nos leva à queda. A posição muito elevada de Lúcifer caiu ao mais inferior das posições que poderia ter. Foi lançado da presença de Deus. O pecado cometido foi devido à sua autoexaltação. Ele queria tornar-se superior a Deus Todo-Poderoso. Se exaltou em razão deste orgulho, em razão da sua beleza. Ezequiel, capítulo 28, versículo 17, nos diz: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeu-se a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Versículo 14 diz que tu eras querubim ungido para cobrir, te estabeleci. Quer dizer, Deus o escolheu, Deus colocou ele numa posição de destaque, mas Satanás, pelo seu orgulho, elevou-se no seu coração e caiu diante de Deus. Satanás não soube usar, conforme nós lemos, a sua sabedoria para honrar e glorificar a Deus. E assim acontece na vida cristã, irmãos. Quando nós nos ensoberbecemos, de forma, ao invés de glorificarmos a Deus com nossa vida, nós queremos a glória para nós. Isso não agrada a Deus. A arrogância, por sua posição privilegiada, exaltou Satanás. Então Deus muitas vezes, irmãos, nos concede posições ou nos coloca em posições para que nós possamos honrar ao Senhor com essas posições, trazer glória ao seu nome naquilo que nós fazemos. E nós, irmãos, não podemos falhar em razão do orgulho, em razão da nossa exaltação. A palavra de Deus nos adverte aqui. Por quê? Porque trará consequência desastrosa à vida do homem, assim como trouxe a Satanás, que sobrepujou a glória de Deus e foi banido eternamente diante de Deus. Então essa primeira queda que nós vimos, irmãos, a queda de Satanás, em resultado do seu orgulho, da sua insondável e pervertida determinação de usurpar a glória de Deus, que é só dele, e ele queria para si. E ele foi lançado da presença de Deus. A primeira queda. A segunda queda, irmãos, a queda do homem. Convido para abrirem lá para o livro de Gênesis, capítulo 3. Vamos ler um versículo apenas nesse momento e depois leremos outros versículos. Versículo 5. Porque Deus sabe que o dia em que comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. O capítulo 2 nos narra que depois que o Senhor formou toda a criação, ele formou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Do pó da terra, Deus soprou as narinas e houve o fôlego de vida no homem. E o homem tornou-se uma alma vivente. O Senhor plantou no jardim do Éden todas as necessidades que o homem poderia ter, supridas através daquilo que ele plantou no jardim, e colocou o homem para cuidar do jardim. Então ele tinha tudo que era necessário para a sua subsistência, todo o alimento necessário tinha no jardim. E o Senhor fez brotar todo tipo de árvore, boa à vista, e também a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, foi colocada lá no jardim, juntamente com as outras árvores. O homem deveria lavrar o jardim, cuidar, ser o jardineiro de Deus lá no Éden. O Senhor ordenou a ele, no versículo 17 do capítulo 2, ele diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Então, tudo está à tua disposição, Adão. Só nessa árvore do conhecimento do bem e do mal, não toca nela, porque o dia que tocar, certamente morrerás. E o homem perdeu a comunhão com Deus em razão da consequência da desobediência. O motivo da queda de Satanás passou ao homem. Satanás prometeu ao homem, como nós lemos no versículo 5, ele diz: porque Deus sabe o dia em que comerdes, se te abrirão os olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal.
Então, Deus havia dito para não comer, e o homem desobedeceu, porque o homem usurpou com seu orgulho ser superior à palavra do Senhor. Então, a entrada do pecado na vida do homem tem ligação com a queda de Satanás. Satanás influenciou o homem no sentido de desobedecer à palavra de Deus. Versículo 8 do capítulo 3 de Gênesis. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, através, entre as árvores do jardim. Então, ouviram a voz de Deus. Deus tinha uma comunhão perfeita diariamente com o homem, porque Deus criou o homem para ter comunhão com o homem, mas o homem escolheu desobedecer a Deus. Comeu da árvore que Deus havia dito, dela não comereis, porque o dia que comerdes certamente morrerás. Deus criou então o homem santo, Deus criou o homem perfeito, mas o orgulho, assim como aconteceu com Satanás, afastou o homem de Deus. Satanás sugeriu, Deus não quer que tu coma, porque sereis como Deus. Então, mais do que depressa, Satanás deu a entender ao homem que o grande desejo de Deus era que o homem não se igualasse a Deus. Que Satanás frustrou o desejo do homem, porque se ele comesse, ele seria igual a Deus. Então, ele usurpou o homem a ser igual a Deus. Frustrou o homem no sentido em desobedecer a Deus. Ele causou no homem o pecado. Ele acusou Deus, o Criador, de ser egoísta, de falso. Por quê? Porque ele disse, não come dessa árvore, porque o dia que comerdes morrerás. Mas Satanás torceu as palavras de Deus, dizendo ao homem que Deus tinha ciúmes se o homem comesse, porque o homem seria igual a Deus. Não seria mais uma criatura, mas seria igual ao Criador. Então o homem desobedeceu. Sabemos que foi por escolha, mas Satanás influenciou o homem na desobediência. O homem achou que desobedecendo não traria consequências sobre sua vida. Versículo 8, e ouvindo a voz do Senhor que passava pelo jardim para ter a comunhão diária, porque dia a dia Deus tinha comunhão, escondeu-se tanto o homem como a mulher de Deus. Podiam esconder-se de Deus aonde que desejavam, poderiam se esconder, mas não poderiam escapar de Deus. Aquele Deus amoroso, o Deus criador, não passaria sobre a desobediência do homem. Ele não abandonaria o homem pecador dentro de sua aflição, dentro da sua necessidade. Eles eram santos, a sua santidade refletia a glória de Deus, mas em razão do pecado e em razão do amor de Deus para com o homem, ele não poderia deixar esse pecado sem ser julgado. Então havia necessidade do julgamento. Então quando o homem se esconde, ele sente vergonha de Deus. Não como muitos pregam que o homem estava nu. Não, é porque o homem comeu, ele desobedeceu, ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a comunhão, a aproximação de Deus que trazia alegria para o homem, agora era um terror. Ele passou a fugir de Deus, se esconder de Deus. E Deus se apresentou ao homem como sempre fazia diariamente, buscava para ter comunhão. Deus não se apresentou de forma diferente, ou seja, através de trovões, ou através de gritos. Não, ele se apresentou da mesma forma, mas o homem se escondeu de Deus por causa do pecado. Gênesis 3:12. Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Então, depois de pecar, depois de Deus procurar o homem, eles passaram a desculpar-se em razão deste pecado. Passaram a apresentar desculpas, culpando um ao outro pelo pecado. Mentira, arrogância. Ao invés de tomar para si a culpa, o homem disse, a mulher que tu me deste, essa me forçou a comer. Então Adão estava dizendo, Senhor, eu não te pedi uma companheira, tu me deu ela, e ela que me fez eu pecar contra ti. Ou seja, jogando a culpa sobre o outro, ao invés de arrepender-se e clamar pelo perdão de Deus. Adão preferiu, em razão do orgulho, passar
culpa e responsabilidade ao outro. E assim, irmãos, nós agimos muitas vezes nas nossas vidas cristãs. Ao invés de reconhecer nosso pecado, confessar o pecado, abandonar o pecado, nós ou escondemos o pecado ou culpamos terceiros pelo nosso pecado. E muitas vezes, irmãos, culpamos até Deus pelo nosso pecado, ao invés de se arrepender do seu pecado e confessar diante de Deus. Então aquele jardineiro de Deus passou a partir de agora a ser um homem errante, porque ele se distanciou de Deus. A culpa moral é do homem e Deus julgou o homem por essa culpa. Então nós não podemos, de forma alguma, em razão da nossa maldade, do nosso pecado, atribuir responsabilidade a outros, quanto mais a Deus. O capítulo 4 de Gênesis fala sobre Caim e Abel, quando Caim matou a seu irmão Abel, em razão também da desobediência, que passou do pai para o filho. Por quê? Porque o homem morreu espiritualmente no dia em que Adão pecou desobedecendo a Deus. Então, a consequência do pecado foi passando de geração em geração até chegar nos nossos dias. O homem, então, ele precisa se responsabilizar pelo seu pecado. Gênesis 2,17, Deus havia dito, não comas dessa árvore, porque o dia que comerdes, certamente morrerás. Dela não comerás, certamente morrerás. Mas olha o capítulo 3, versículo 17, o que fala. E Adão disse, portanto deste ouvido à voz da mulher e comeste de que eu te ordenei que não comeste, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então Deus acabou, em razão do pecado do homem, tudo aquilo que Deus havia ordenado para que o homem fizesse de forma correta, em razão do pecado, o homem trouxe sobre a sua existência o trabalho, a fadiga, a necessidade de se sustentar, de conseguir aquilo que era dado graciosamente por Deus sem nenhum esforço, passou a ter o esforço. Porquanto deste ouvido à voz da mulher. Não culpa ninguém, é que tu mesmo deste ouvido, tu é o culpado. Deus havia dito, não comas, porque o dia que comerdes certamente morrerás. E a mulher disse que, não, nós não vamos morrer. Versículo 13, ela diz, mas do fruto da árvore que está no jardim, Satanás disse, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. A mulher respondeu a Satanás, torcendo aquilo que Deus disse. Deus havia dito, não coma, porque vai morrer. E ela disse que não coma e não toqueis, porque certamente, quer dizer, não é uma afirmação, pode ser que vai morrer. Então acabou distorcendo aquilo que Deus havia dito como uma verdade, como uma lei. O homem então escolheu sobre si sofrer as consequências da sua desobediência. Então a queda do homem é em razão da sua desobediência, porque deu ouvidos à serpente, mas escolheu desobedecer à ordem de Deus, acrescentando as palavras de Deus ao invés de cumprir a palavra de Deus. Então o Senhor, versículo 23 do capítulo 13, e o Senhor, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra que fora tomada. Então, pela escolha perversa feita pelo homem, assim como aconteceu com Satanás, Deus lançou o homem da sua presença, em razão do pecado, da desobediência. E assim é conosco, irmãos, ao invés de nós cumprirmos a palavra de Deus, se nós acrescentarmos algo ou não fizermos conforme está, Deus não se agrada, Deus não vai querer ter comunhão conosco. Ele não tem prazer quando nós adaptamos a sua palavra para as nossas vontades ou para os nossos sentimentos. Nós devemos cumprir a sua palavra. Davi fala em Salmos 51:5, eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Saiba que nós, eu, tu, somos pecadores. Reconheça o pecado quando pecar. Admita sobre a tua vida. Arrependa-se, restabeleça a comunhão com Deus e
Deus terá prazer na comunhão, para que Deus não nos lance da sua presença. Então, quando Adão caiu, ele morreu. Caiu de sua elevada posição às profundezas da desgraça e trouxe sobre toda a criação humana o seu pecado. Então, a primeira queda que nós vimos, a queda de Satanás, em razão do resultado do orgulho e da sua insondável e pervertida determinação de usurpar a glória de Deus que pertencia a ele e ele tomou para si. A segunda queda, a queda do homem, em razão da desobediência à palavra de Deus. E temos uma terceira queda, a queda do eu, a queda do eu. Depois que o homem caiu, irmãos, morreu espiritualmente, não havia mais esperança para o homem. A esperança é necessária. Aquele ditado, a esperança é a última que morre. O homem que vive sem esperar, ele não vai conseguir os seus objetivos. Precisa ter uma esperança. Então a queda original não curou o orgulho do homem. Foi passando de geração em geração. O homem continua achando hoje que pode salvar-se a si mesmo, que pode justificar-se diante de Deus através das suas boas obras, por causa do seu orgulho, do seu eu. Gênesis 3, 7 diz: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Por isso fez o homem aventais de figueira. O homem caiu pelo seu próprio orgulho e só pode ser salvo pela morte deste orgulho que provocou a sua queda. Então o pecador tem que morrer uma segunda vez. O homem precisa morrer no seu eu. O homem precisa morrer para si mesmo, para cair aos pés de Deus e assim mostrar a necessidade de restabelecer a comunhão com esse Deus Todo-Poderoso. Mas o homem pode dizer, mas não fui eu, foi Adão. Mas o pecado passou para toda a humanidade. E cada um é responsável pelo pecado. E precisa confessar esse pecado. A visão da santidade de Deus é a única maneira que leva ao homem o reconhecimento da sua necessidade de crucificar o seu eu, da necessidade de ser salvo por um intermediário, porque ele por si não pode chegar diante de Deus. Então, quando o homem crucifica o seu eu, ele demonstra a sua morte. Então o desafio ao homem é cair em si mesmo e reconhecer a necessidade da intervenção de Deus na sua vida para reconciliação, para que esse eu possa ser morto. Como ele pode fazer isso? A redenção através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João 3 e 5 diz, Jesus respondeu e disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 5, Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, o homem na carne, a sua carne, é incapaz de produzir salvação. Por quê? Porque a carne reproduz aquilo que é da carne. E o Espírito, como nós lemos em João, o Espírito produz vida. Vida nascida do Espírito faz com que o orgulho seja abatido, com que o eu, a autoconfiança, seja crucificada para confiar em quem? Em Jesus Cristo como Salvador. Aquele que Deus enviou ao mundo para reestabelecer a comunhão com o Senhor depois da queda do homem. A palavra de Deus, então, ela é necessária para que o homem possa crucificar o seu eu. Por isso que Deus nos deixou a sua palavra escrita, para que através da fé em Jesus Cristo nós possamos ter vida eterna. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Lá em Gênesis 3,15, Deus prometeu que através de Jesus Cristo seria o homem reconciliado com esse Deus Todo-Poderoso. Esse Deus que lançou o homem de sua presença, através de Jesus Cristo, quer a reconciliação com o homem. Mas para isso precisa crucificar o seu eu. Como? Confessando Jesus Cristo como Salvador. A palavra de Deus nos dá exemplo de homens que crucificaram o seu eu
Ou seja, caíram diante de Deus, demonstrando a sua necessidade da presença de Deus nas suas vidas, a dependência de Deus para poder viver nesse mundo agradando a Deus. Deuteronômio 9,18 diz: E me lancei perante o Senhor como dantes, 40 dias e 40 noites, não comi pão e não bebi água, por causa de todo o vosso pecado que haveis pecado, fazendo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Moisés prostrou-se, quer dizer, caiu, crucificou o seu eu diante de Deus. Depois que ele esteve nos primeiros 40 dias e 40 noites na presença de Deus, recebendo os mandamentos, e ele chegou ao arraial e viu aquele povo prostrado diante daquele bezerro de ouro, que ele quebrou as tábuas da lei, e Deus perdoou o pecado daquele povo, porque Moisés intercedeu, se prostrou diante de Deus, pedindo que Deus pudesse se arrepender do mal que faria para exterminar aquele povo. Moisés intercedeu diante de Deus pelo povo, se prostrou, mostrando a necessidade do perdão de Deus. E depois ele subiu novamente, ficou mais 40 dias e 40 noites para receber de Deus, da mão de Deus, as tábuas escritas por Deus. Josué 5,15. Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça o sapato dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué assim fez. Ou seja, Josué prostrou-se, diz no versículo 14 de Josué 5, e disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército de Deus. Um anjo de Deus se apresentou diante de Josué com uma espada e chegou-se a Josué. Quando Josué viu aquilo, diz o versículo que ele se prostrou sobre o seu rosto em terra e adorou a Deus. Disse: que tens tu a dizer a teu servo, Senhor? Então, buscar no Senhor a orientação para a sua vida, ou seja, eu sou incapaz de viver nesse mundo pelo meu eu, Senhor, eu preciso da tua presença, eu preciso de ti. Isso é crucificar o eu de todo o coração. Ezequiel 1,28, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem me falava. Ezequiel prostrou-se diante de Deus. Daniel 8,17, veio perto de onde eu estava e vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Então Daniel, para ter contato com Deus, ele se prostrou diante da presença de Deus, mostrando a necessidade da orientação de Deus para a sua vida. Atos 9,4, quando Paulo encontrou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no caminho para Damasco, e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fala lá em Atos 22, 7, e caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo se prostrou diante da glória de Deus, um homem letrado na lei, um homem que conhecia a Deus, mas não conhecia a salvação de Deus. Paulo relata em sua defesa aos irmãos e pais judeus o que acontecera quando ele viu a glória de Deus, se prostrou diante do Senhor no caminho para Damasco, reconhecendo que somente Jesus Cristo traria salvação. Então, irmãos, o homem caído só pode ser salvo por meio de uma segunda queda, que é a queda do eu, a queda da sua vontade para crucificar isso na cruz em Cristo Jesus. Isso envolve a morte das obras, isso envolve a morte dos seus desejos de colocar a confiança na pessoa de Jesus Cristo. Suas obras não têm valor. Como pecador, morto, sem esperança, eu dependo de Ti, Senhor. Então, quando eu crucifico o meu eu, é isso que eu estou dizendo diante de Deus. Tu que nos assiste, já fizeste isso? Já crucificaste o teu eu? Já aceitaste a Jesus Cristo como Salvador? Já recebeste o perdão dos teus pecados na pessoa de Jesus Cristo? Quanto mais a glória de Deus atinge os olhos dos homens, mais baixo o homem descerá. Ou seja, enquanto o meu eu não afundar
a alegria do Senhor não vai ser manifesta na tua e na minha vida. O homem precisa da glória de Deus, e para isso tem que crucificar o seu eu, porque senão Deus não vai poder ser glorificado. Nós sempre vamos querer nos exaltar. O homem precisa cair para transformar a sua vida. O pecado fez o homem cair, mas a graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo eleva o homem. Para isso precisa reconhecer Jesus Cristo como Salvador. Ao crente, o meu apelo é para que tu possas ter uma vida de santidade na presença de Deus. Uma vida prostrada aos pés do Senhor nas tuas decisões, nas tuas atitudes, para que o orgulho, irmão, não te leve a pecar contra o Senhor e quebrar a comunhão, interromper a comunhão. Nós vimos os exemplos de homens que buscaram a comunhão com Deus, que primaram pela comunhão: Moisés, Josué, Ezequiel, Daniel, Paulo. Todos eles se prostraram diante de Deus porque: Senhor, eu preciso de Ti para eu viver nesse mundo, para que eu possa fazer a Tua vontade, para que eu possa ter uma comunhão perene contigo, Senhor. Eu estou crucificando o meu eu quero a Tua presença. Que seja a Tua atitude, demonstrar essa necessidade diante de Deus. O meu convite, se tu estás em pecado, abandone teu pecado. Não permita que o orgulho te afaste de Deus. 1 João 1,9 diz: se confessarmos nosso pecado, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda iniquidade. Agora, precisa partir de nós, crentes, reconhecer o pecado, pedir perdão, abandonar o pecado, restabelecer a comunhão para que nós possamos viver uma vida, não pelo meu eu, mas pela glória de Deus, para Ele ser reconhecido no meu caminhar. Nos moldarmos dia a dia na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para ti, que nos assiste, que vive longe de Deus, em teu orgulho, talvez de querer se justificar através das tuas boas obras, das benécias que tu faz às pessoas, achando que isso pode te salvar, meu apelo é que tu caias do teu orgulho aos pés de Deus. Crucifique o teu eu, aceite o sacrifício de Jesus Cristo na cruz pelos teus pecados, porque Ele é a única forma de justificar-te diante de Deus. Restabeleça a comunhão que foi quebrada lá por Adão, mas que Deus prometeu lá em Gênesis 3,15 que daquele dia em diante seria na pessoa de Jesus Cristo restabelecida. Reconheça Cristo como Salvador. Para isso precisa crucificar o teu eu. Como pode fazer? Romanos 10, 8 a 11 diz: mas que diz, a palavra está junto a ti, na tua boca e no teu coração. E esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Então meu convite é que para tu que não crês em Jesus Cristo possa nos procurar através das redes sociais, fazer o contato através do telefone. Nós podemos te mostrar na palavra de Deus como hoje tu pode reconhecer Jesus Cristo como Salvador, ter a vida eterna, porque o homem caiu, mas Jesus Cristo nos eleva na presença de Deus para que nós possamos ser justificados e nos apresentar diante do Deus Todo-Poderoso. A escolha é tua, assim como Adão escolheu pecar. Se tu queres continuar escolhendo rejeitar Jesus Cristo como Salvador, terás consequências eternas sobre a tua escolha. Mas se reconhecer Jesus Cristo como Salvador, terás vida eterna, terás o teu nome escrito no livro da vida e a presença eterna diante de Deus. Que Deus possa abençoar a sua palavra e tu possa fazer a decisão mais sábia na tua vida, que é reconhecer a Cristo como Salvador. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado a Deus porque um dia eu pude reconhecer o meu pecado diante de Ti, aceitando a Cristo como Salvador, reconhecendo que o meu pecado, ó Deus, precisava ser justificado, julgado na cruz do Calvário. E que nessa noite nós possamos ter pessoas que ainda vinham se arrepender do seu pecado, ó Deus, e aceitar Cristo como Salvador. Trabalha na mente, nos corações e também de cada crente, ó Deus, que nós possamos dia a dia crucificar o nosso eu para vivermos uma vida que glorifique o Teu santo nome. Graças te damos pela Tua palavra, por essa oportunidade.
É em nome de Cristo que eu oro agradecido com perdão dos pecados. Amém. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Que Deus possa abençoar a vida de todos. Amém.